Olá, sejam bem-vindos ao ADMcast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano. A ADMcast é uma realização da ADM Bahia com a Band Bahia. E no programa de hoje a gente vai trazer um tema que traz soluções tanto para o universo jurídico quanto para o mercado imobiliário e tantos outros setores da economia e da sociedade. Vamos falar sobre arbitragem e mediação. Aqui com a gente um especialista que vai dar todas as dicas sobre este assunto. Fica com a gente. Estamos de volta para falar sobre um assunto de grande importância, especialmente para quando a gente pensa na redução da alta litigiosidade que tem o Brasil. Vamos falar sobre mediação e arbitragem. E aqui com a gente, Dr. José Luiz Sobreira. Dr. Sobreira, que é professor, vice-presidente jurídico de compliance da Associação Comercial da Bahia, coordenador da Câmara de Conciliação, Mediação Arbitral da ACB, parecerista de matérias atreladas ao direito imobiliário, membro fundador do Instituto de Arbitragem da Bahia, diretor-geral do Instituto Baiano de Direito Imobiliário, e tem muito mais coisa, viu? Acreditem. Obrigada e muito prazer ter você com a gente, doutor Sobreira. Camila, eu que agradeço e eu queria até agradecer também ao nosso presidente da ADM, Cláudio Cunha, pelo convite, meu amigo, por estar fazendo uma gestão maravilhosa junto à ADM, entidade que eu admiro bastante, e para que falar também desses temas tão ricos que é mediação e arbitragem. E uma honra poder representar aqui a mais antiga Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Bahia, do Brasil, e que é sediada na Associação Comercial da Bahia, que por sua vez é uma casa bicentenária, a mais antiga do Brasil, das Américas e da Península Ibérica. Então é um peso grande. Então eu espero aqui poder trazer compreensões acerca desses temas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos começar então falando, doutor Sobreira, sobre o Sistema de Justiça Multiportas. É um nome sugestivo, né? São multiportas de soluções? Pois sem dúvida alguma. É um nome sugestivo. Mas um ponto importante, Camila, que é interessante que a gente coloque é o seguinte: a massa da sociedade hoje entende que acesso à justiça é acesso ao poder judiciário, imaginando que só existe uma porta de se fazer justiça, que é do poder judiciário. O meu amigo e jurista Fred Dier, nessa perspectiva de justiça, ele fala, olha, vamos olhar para essa justiça com o J minúsculo, e não o J maiúsculo como justiça estadual, federal do trabalho. Como a gente vai para uma justiça com o J minúsculo, a gente encara o seguinte: pelo sistema de justiça multiporta, existem várias outras portas para solucionar problemas jurídicos, não só a do judiciário, que é a mais conhecida, a mais comum. Porém, hoje nós não podemos deixar isso fora da nossa mente. A sociedade como um todo, o mercado, principalmente o imobiliário, que passa por vários processos muito delongados na justiça. Então, existem outras portas de solução de problemas jurídicos, como a mediação, como a arbitragem e outras mais. Mas essas duas são as que hoje a gente vem mais tratando, mostrando que dentro desse sistema multiportas existem muitas outras que não perpassam pelo poder judiciário. E aí a gente precisa estar sempre cultivando essa ideia de que mediação e arbitragem são meios adequados de solução de problemas jurídicos. Pois bem, doutor Sobreira, a gente fala sobre conciliação, mediação, arbitragem. Existem diferenças entre esses métodos na prática? Pois é, sim, existem. O importante é que a gente tenha em mente de que esses meios são meios adequados de solução de problemas jurídicos. E esses meios, ele tem características diferentes. A gente teria que levar um bloco inteiro aqui, da manhã inteira falando sobre isso, mas de forma bastante singela, conciliação e mediação são meios autocompositivos, em que são as partes que vão resolver aqueles problemas. Deixando um pouco de lado a conciliação, que tem uma interação maior com as partes, a mediação é um meio onde as partes vão estar indicando um mediador, que é um mediador idôneo, imparcial, independente, de confiança dessas duas partes, e que possa, não com um fim de decisão, mas que possa trazer
para as partes um restabelecimento do diálogo, possa facilitar a comunicação entre essas duas partes que estão vivendo aquele momento com um problema jurídico. Então, são várias técnicas que a mediação tem. Olha, a psicologia, que a gente sempre vem falando, também envolvida nessas técnicas da mediação, aonde vai exatamente o mediador fazer com que as partes venham ser protagonistas dos seus problemas, resolver as questões através de um acordo. Então, a mediação, principalmente também nessa área do direito imobiliário, ela é necessária para mostrar que existe um caminho que não precisa do judiciário, que não precisa de um julgador, deixando que as próprias partes venham estar resolvendo as suas questões. E aí diferencia-se da arbitragem, porque a arbitragem, da mesma forma, as partes vão indicar um árbitro ou um tribunal arbitral formado por 3 membros, que formam aí o tribunal arbitral, que aí sim irá decidir aquela questão que está sendo colocada na mesa, ou seja, ele vai resolver a questão do problema jurídico através de uma decisão final, porém, dando oportunidade às partes para que apresentem suas provas, todo contraditório é feito e também se busca a conciliação nesse curso da arbitragem. Então, veja que são técnicas diferentes, mas que elas visam o quê? Resolver a questão com efetividade, com especialidade e principalmente com celeridade, porque diante do que a gente vê, você mesmo falou da questão da litigiosidade. Nós temos não só a litigiosidade com o número de quase 100 milhões de processos, como nós temos uma duração dos processos no âmbito do Poder Judiciário de no mínimo 5, 6 anos. E na arbitragem você resolve uma questão simples até por 6 meses. Como você vai para uma arbitragem chamada expedita, que é um árbitro só, que resolve as questões que está sendo colocado ali para ele decidir. E em mediação também, você resolve as questões 1, 2, 3 meses, a depender da complexidade, ou seja, são meios que nós temos início, meio e fim para a solução, diferentemente do judiciário que a gente não sabe quando acaba. Eu não sei se o senhor tem parâmetros de outros países, a gente está falando aqui da alta litigiosidade que tem o Brasil e realmente são números que impressionam, né? É uma coisa meio cultural, né? As pessoas buscarem a justiça, ou você acha que está mudando? Infelizmente ainda não, é uma pena. A gente poderia estar aqui falando de um outro cenário, ou seja, que o Brasil é um caso a ser estudado. Esqueça o mundo. O Brasil parece que é fora desse cenário. Porque a cultura que essas pessoas ainda vivem é de competitividade, Camila. É do individualismo, ela da litigância. As pessoas têm assim, olha, eu tenho meu direito, eu vou para a briga. O que vale para mim é eu ganhar e você perder. Então, isso a gente tem que mudar. Por isso que, há muitos anos, inclusive, o Brasil vem com esse sistema de justiça multiportas, mostrando que as partes podem, né, como o caso da mediação e arbitragem, ser protagonistas de suas soluções dos problemas. E não simplesmente ter o meu direito, vou defender, aí vai para onde? Para o Poder Judiciário, para congestionar o Poder Judiciário. Veja que esses meios alternativos e adequados de solução de conflito não entram em concorrência com o judiciário, são parceiros do judiciário, para inclusive folgar um pouco mais o judiciário. Mas não tem a menor dúvida que essa cultura permanece ainda impregnada na sociedade da briga, da competitividade, de olhar a outra parte como adversário. É isso que a gente tem buscado, né, a todo momento, em entrevistas como essa, e mostrar que nós temos outros meios. Vamos desarmar, vamos sentar na mesa, olhar para a outra parte com um olhar diferente, não como adversário, e sim sempre pensando em que a gente pode chegar e resolver a questão de forma amigável. É isso que a gente está tentando no dia a dia. E certamente existem muitas vantagens em se buscar esses meios de conciliação, né, doutor Sobreira? Pode falar de algumas vantagens, da celeridade, do tempo que se resolve as coisas, pode falar aí claro, que você... Veja, mediação que a gente vem falando... A questão emocional também, né? E eu lhe digo mais, não só essa questão emocional, como também eu vejo que quando você resolve a questão, principalmente mediação, onde as partes vão restabelecer o diálogo, vão estar resolvendo a questão de forma instantânea, pode dizer 3 meses, 4 meses, é instantâneo, diante do Poder Judiciário, elas não perpetuam aquele conflito. Elas podem até voltar a interagir, voltar a fazer novos negócios. No mercado imobiliário, que a gente teria situações, exemplo, de um distrato, algo amigável entre as partes. Eu tenho um problema de inadimplemento. Senta, resolve com a empresa. No momento que você resolve essa questão por uma mediação, por uma conciliação,
este cliente, potencial cliente, ele volta para a empresa porque ele viu o comportamento, a forma, a postura da empresa de aceitar aquela questão, fazer reduções, devolver para ele uma boa parte do que ele pagou. Ou seja, existem várias técnicas que podem fazer com que essa relação que existe entre as partes, ela volte a ser realizada, porque a briga que estava lá no passado deixa de existir, porque resolveu isso de forma rápida, instantânea. E a arbitragem da mesma forma, porque no momento que você resolve a questão com um tempo muito menor do que o judiciário, ou seja, em 1 ano, em 6 meses, você pode trazer as partes a um novo negócio lá na frente, porque não se perpetua aquele conflito. Não é um ambiente muito menos hostil. Então, eu acho que isso pode fazer com que a sociedade comece a mudar e pensar que esses meios adequados de solução do problema jurídico podem ser, hoje, regra e não exceção. Quem é que orienta qual a melhor técnica a se seguir? Se é melhor arbitragem, se é melhor mediação? Quem é que que dá essa orientação? Pois é, seria interessante que todas as partes envolvidas nessa relação, tanto as partes envolvidas na relação contratual, como os advogados, possam entender. Nem todas as questões, os problemas jurídicos podem ser resolvidos com mediação ou por arbitragem. Obviamente tem que ter aquela visão da complexidade do caso para analisar. Mas só o fato das partes se apresentarem interessadas em resolver a questão já ajuda bastante. Tem um princípio básico desses dois meios adequados de solução de conflito, que é o princípio da autonomia da vontade. Ou seja, eu, Camila, eu e você, nós temos que desejar resolver aquela questão pela mediação ou pela arbitragem. Só isso aí eu acho que já dá uma base de sustentabilidade para o negócio muito bom. Então, se a gente tem essa condição, aceita esse método de resolver o conflito, a arbitragem, eu renuncio ao poder judiciário, vou para a arbitragem, mediação, a gente pode tentar resolver essa questão de forma amigável, conversando entre as partes com um terceiro mediador que vai tentar interagir. Então, assim, são várias vantagens que a gente teria para explanar: tempo, economia financeira, porque você resolve a questão. Você pode estar buscando o restabelecimento de novos negócios pela frente, e o custo. Falam muito que a arbitragem é caro. Se você trabalhar com custo-benefício de tempo, você vai ver que se você resolve uma questão complexa em 1 ano, 1 ano e meio, e não em 6 anos, a Band News fala, né, que em 20 minutos pode acontecer em 6 anos. Partes falecem, mudam. Então, assim, eu acho que quando a gente busca resolver a questão de forma rápida, eu acho que só tem sucesso, só tem eficácia positiva. O Conselho Nacional de Justiça divulgou um aumento de 15% no volume de conciliações na Justiça do Trabalho. Como é que está as mediações e arbitragens no âmbito imobiliário? Pois é, a gente vem buscando cada vez mais fomentar essa cultura da arbitragem. A todo tempo, a cada momento que a gente chega para falar, inclusive a classe dos advogados deve também começar a abrir os olhos para essa questão da arbitragem. E no mercado imobiliário, eu gostaria que tivesse hoje em um campo muito mais evoluído. Eu acho que a gente precisa de estar fomentando muito mais essa cultura. Eu venho conversando muito com o pessoal da ADEME, pessoal do Sinduscom e outras entidades que estão vinculadas ao mercado imobiliário para mostrar que se a gente for depender do judiciário para resolver as questões, vai travar o sistema. Então, observe bem, no campo do mercado imobiliário e construção civil, você tem diversos negócios que, se você tem, exemplo, uma cláusula de arbitragem como um meio de solução de um possível problema que vai acontecer na sequência da relação contratual, você já está eliminando ali o seguinte: o tempo que eu levaria no judiciário para resolver, eu posso resolver muito mais rápido na arbitragem. E isso faz com que eu resolva uma questão de SPE. Porque veja que você tem, vamos imaginar, um prédio para ser construído, você depende de resolver uma questão da compra do terreno, ou seja, a relação com o terrenista, com o dono do terreno, que possa ser que ele queira receber em permuta física ou em dinheiro. Você tem que ter uma boa relação. Mas se tiver uma quebra de confiança, você vai para o judiciário, você prefere uma arbitragem para resolver. A questão de SPE, sociedades de propósitos específicos, que também se forma com investidores. A relação com sócio é sempre um pouco complicada. Um dia ela desanda. A arbitragem, uma cláusula compromissória nesse contrato, pode evitar que venha perpetuar esse problema no judiciário. E você vai resolver isso em uma arbitragem. Então, assim, no mercado imobiliário precisa enxergar melhor isso.
E eu já sinto, eu já vejo agentes importantes como o nosso presidente da ADEME, o presidente do Sinduscom, Landinho, todos eles com esse olhar de que os meios adequados de solução de conflito, como a arbitragem, é um caminho sem volta. Ou seja, o empresário ele já pode começar a pensar, por exemplo, num modelo contratual que já inclua uma arbitragem dentro da sua... Ele pode não, ele já deve, Camila. Já deve. E já está tarde. Eu acho, inclusive, que ele já não pode pensar em outra forma. Quando você vai estruturar um contrato, pense o seguinte, tem uma cláusulazinha, no finalzinho dela, que sempre fala assim, foro da capital é eleito para a resolução dos conflitos. Esqueça ele. Coloca uma cláusula compromissória. Pode ter uma cláusula de mediação e até de arbitragem, que é uma cláusula que a gente chama de cláusula escalonada. Primeiro a gente vai fazer uma mediação, definindo uns 3 meses. Se não resolver, a gente vai para a arbitragem. Então, os empresários do mercado imobiliário já pensem isso como regra e não como exceção. Analisem isso com cuidado, com seus advogados e comecem a inserir nos contratos que vocês vão firmar essa cláusula de arbitragem. Só um destaque, quando a gente fala do consumidor envolvido nessa relação, ainda é uma coisa muito mais sensível. Porém, a gente vem trabalhando muito de que essa relação consumerista não venha atrapalhar essa questão da gente também levar para a arbitragem problemas, disputas também com o consumidor. Mas isso é uma coisa que vai ter que se amadurecer um pouco mais. Tem algum conflito, algum problema no âmbito imobiliário que mais gere litigiosidade, que pode ser resolvido através de uma mediação, uma arbitragem? Pois é, você veja que, eu até citei antes a questão do consumidor, né? Sim. Quando a gente encontra inadimplemento em um contrato de aquisição de casa própria, você já vê ali uma questão de barreira da lei consumerista com a lei de arbitragem, mas que ela pode ser enfrentada e superada quando o próprio consumidor, ele aceitando a cláusula, repito, autonomia da vontade, não é imposição do construtor incorporador para que a outra parte aceite, não. Tem que mostrar as vantagens, e aí ela aceitando, ok. Existem técnicas para você fazer isso. Então, se o consumidor tomar à frente disso, essa arbitragem ela vale. Mas o que é que acontece? Nós temos muita questão também dentro do mercado imobiliário de locação. Não esqueça disso, não é só compra e venda. Locação imobiliária, que a gente pode discutir questões aí de contratos por encomenda, build-to-suit, que você faz uma locação, o locador vai construir para que o locatário venha usar aquele espaço. São contratos complexos. Arbitragem, bota uma cláusula compromissória. Nós temos construção civil na parte de infraestrutura pesada, nós temos contratos com empreiteiras, contratos, como eu falei, da SPE, mas o que hoje a gente teria muito, né? Eu acho que essas questões de vícios construtivos é um problema sério. Mas do outro lado tem um consumidor, então como é que a gente fica? Então a gente tem que construir um caminho que seja da arbitragem para que a gente possa mostrar que não há conflito entre consumidor e o construtor quando há uma vontade de resolver a questão de forma séria através da arbitragem. Nós vamos construir isso. Vamos supor que eu comprei um imóvel e depois de um ano eu estou vivenciando um problema nesse imóvel que, na minha concepção, é um vício construtivo. E aí já fiz contato com a incorporadora, com a construtora, e ainda não consegui resolver. De que modo é que eu posso me direcionar para um desses sistemas de justiça multiportas? Pois é, primeiro você toca no ponto importante. Muitas vezes você tem um problema no seu contrato, que é um problema que ocorreu sem a sua vontade. Um inadimplemento, ou uma vontade de você querer um imóvel maior, ou uma vontade de você ter um imóvel menor, isso você resolve. A questão de vício construtivo, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque as pessoas acham que qualquer vício, qualquer anomalia é um problema da construtora. Calma, não é assim. Eu falo isso porque eu sou advogado de construtoras e incorporadoras e de consumidor. Então eu conheço os dois lados. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas o que é que acontece? Como eu disse, Camila, e repito, a questão do princípio da autonomia da vontade. Se eu não aceitei já a cláusula compromissória lá atrás, e se eu sou um consumidor que eu tenho um imóvel que eu preciso resolver a questão dele, eu posso, independentemente da inexistência da cláusula, fazer com a construtora um compromisso arbitral. Então veja que não precisa só ter aquela cláusula lá como a forma da gente fazer valer a arbitragem. Eu posso construir esse caminho no curso do contrato
eu, consumidor, aceitando, aí ó, eu lhe digo, fica muito mais fácil você fazer um compromisso arbitral, levando esse problema para resolver em uma arbitragem, onde nós temos, olha, uma perícia muito mais cuidadosa do que a do Poder Judiciário, com todo respeito. Eu digo porque eu vivencio isso. São perícias extremamente técnicas e com especialistas de alto nível, onde você vai ter exatamente, ou seja, a certeza de que o vício existe ou não. E se não existe o vício, você é convencido, você fica satisfeito também. É isso que a gente quer, tornar isso com a visão para ambos os lados, tanto para o construtor como para o consumidor. Resolvendo a questão, eu acho que você não vai perder um cliente. Pode até momentaneamente, mas depois ele volta para comprar seu imóvel. Com certeza. E como é que as partes podem se preparar adequadamente para uma sessão de mediação? Pois é, se desarmar. Eu acho que o ponto é você ir para uma mediação, obviamente escolhendo com a outra parte um bom mediador, idôneo, de confiança, e que ele possa ter as técnicas necessárias para restabelecer aquele diálogo, para fazer com que as partes possam voltar a sentar numa mesa e elas próprias chegarem a uma solução, analisando não a questão pessoal, mas a questão do problema jurídico. Então, o mediador tem que ter essa técnica para tanto. O fato da pessoa já ir desarmada, já ir olhando para o outro, não como adversário, Camila, e sim olhando o outro como de uma forma solidária, enxergando o problema do outro, eu acho que a gente já começa a ter um caminho mais fácil de resolver a questão. Se você vai para uma mesa de mediação querendo conflito, competição, litigância, você não vai sair ali com acordo. Então, eu acho que entre desarmado, pense sempre que o outro também tem um problema. O seu pode ser até maior. Mas esqueça o ganhar e perder. Pense no ganhar e ganhar. Ou seja, deixar de lado aquela questão sempre da competitividade, da adversariedade. Imagino que você deva ter inúmeros casos bem-sucedidos, que pode citar algum que recentemente você... Pois é assim, eu sempre digo que, dizem aliás, que eu sou um bom conciliador. Eu posso até ser um bom conciliador, mediador não, porque talvez as técnicas eu não tenha isso, eu não fiz curso de mediação. Eu sempre gosto de ouvir, participo de mediações e eu vejo o quão complexo é você fazer uma mediação. Eu tenho vários casos, Camila. Olha, você quer que eu diga uma coisa? Distratos de contratos de compra e venda. Quando eu advogo para a empresa, e quando eu advogo para o outro lado, para o consumidor, eu sempre busco resolver a questão, mostrando que se esse problema jurídico for para o judiciário, porque normalmente essas causas estão lá, é poder judiciário. A gente está construindo a arbitragem agora muito mais forte. Mas eu sempre vou em cima e me esforço, minha postura toda é focada para resolver aquela questão através de um distrato. O distrato é um meio de solução de conflito. Porque você resolve aquela questão ali através de uma conciliação. Às vezes não tem nenhum mediador, tem um advogado da parte com a parte dele e a construtora com o seu advogado. E quando a gente interage e chega a um denominador, olha lá, tem 100 para receber, você recebe 80, 70, você me devolve o imóvel de imediato. Ou seja, são formas de você resolver o conflito, o problema jurídico, sem ter que ir para o judiciário, ou seja, sem ter um terceiro para julgar a causa. Sejam protagonistas disso. Eu acho que a melhor solução é essa. Dr. José Luiz Sobreira, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua presença. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. A gente precisa de outro programa para poder discorrer mais sobre esse assunto. E eu queria, para encerrar, que você falasse, se eu quiser saber mais sobre este assunto, quais são as fontes que eu busco, onde é que eu posso entender mais, né? Buscar as fontes adequadas e que recomendação você dá para aqueles que querem fazer uso do sistema de justiça multiportas? Pois não, Camila, eu vou voltar ao início. Lembre que eu estou hoje representando a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, sediada lá na ACB, ali no comércio. Estamos de portas escancaradas para toda a sociedade e principalmente para o mercado imobiliário, todo o segmento, né? A ADEME, Sinduscom, o Cresce, Bahia, ou seja, nós estamos ali esperando que vocês também possam nos procurar, porque nós já nos colocamos à disposição para palestrar, para fazer cursos, para mostrar que esses meios adequados de solução de conflito hoje é a melhor solução, para que a gente tenha essa dinâmica e essa velocidade dos negócios, não venha travar os nossos negócios. E nós estamos lá preparados para
explicar tudo que for necessário. Mas eu digo, a classe dos advogados também tem que ajudar. Que as empresas têm advogado, então o advogado tem que abrir seus olhos e olhar também para essa questão dos meios adequados de solução de conflito, para resolver de uma forma mais séria essas questões. Ou seja, Camila, se me permite, vamos deixar a beligerância de lado, o conflito de lado, vamos procurar, eu sempre defendo isso, sermos caçadores de soluções, vamos resolver as questões. Com isso, a gente vai ajudar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário menos sobrecarregado de processo ajuda, inclusive, o juiz a julgar as causas com mais especialidade, com mais cuidado. Porque enquanto tiver do jeito que está, é péssimo. Por isso que a arbitragem é bom. Porque a arbitragem é um especialista que tem mais tempo, conhece da matéria e vai aprofundar-se na instrução processual e dar um julgamento que é muito mais eficaz e preciso. E lembre que a arbitragem, a sentença, ela é única, instância única, não tem segunda instância, ou seja, resolve a questão. Tem início, meio e fim. E por isso que eu sou apaixonado por ela. Não tem perrengue. E obrigado. Muito obrigada. Esse foi o ADMcast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano. E se você quiser saber mais informações sobre o mercado imobiliário, você pode acessar as redes sociais da ADM, que aparecem aqui na tela, e também acessar o site adm-ba.com.br. Obrigada e até a próxima.